Olá, bom dia. Que Jesus Cristo abençoe você. Desejo uma semana abençoada. Que Cristo esteja em sua casa. A mensagem de hoje se encontra aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, e no versículo 25, que está escrito assim: Não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, estando mais quanto vede que se aproxima aquele dia. Deus seja louvado. Veja a recomendação aqui de Deus, a palavra de Deus para mim e para você, que não deixamos de congregar a igreja como é costume de alguns. E fala que alguns tinham costume de não ir à igreja, deixava de congregar. Isso acontecia no passado e ainda acontece hoje. E a recomendação de Deus é que não deixamos de congregar. Né? Não deixamos de congregar e ainda a regulamentação de Deus é que nós devemos admoestar uns aos outros. Quanto mais agora que aproxima aquele dia, seja a volta de Jesus. Veja, é importante estar na igreja. É importante congregarmos. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz isso. Nós não devemos deixar de congregar. A igreja é a casa de Deus. Deus está lá. Deus se faz presente lá. O próprio Davi, ele construiu um templo ali em dedicação a Deus. Veja a importância que Davi dava ao templo, Salomão. E nós precisamos dar essa importância de estar presente ali. Tem muitas pessoas que dizem, muitas não, algumas, né? Eu não gosto de igreja porque fulano olhou para mim com um olhar diferente, os bancos lá não são tão confortáveis, o culto demora. São algumas desculpas que dão. Eu posso ouvir Deus em casa. Deus se faz presente na minha casa também? Claro que se faz presente. Claro que você pode ser abençoado por Deus na sua casa também. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ir à igreja, não deixar de congregar, estar unido ali entre os irmãos. Então não é desculpa porque fulano olhou para mim com um olhar diferente, ou porque o banco da igreja não é tão confortável, porque o culto... Não, isso não é desculpa para deixar de congregar. Eu fico pensando, né, como estaria cheia os nossos cultos se muitos de nós dessem valor, como muitos de nós dá valor de ir ao campo de futebol, um estádio, por exemplo. Veja como os campos de futebol, os estádios são lotados. E as pessoas vão ali para aplaudir o seu time, lá eles gritam, aplaudem, e não importa que as pessoas estão olhando para ela de olhos atravessados, não importa se os bancos não são confortáveis, não importa que os estacionamentos estão cheios, não importa se e pode até ser assaltado ali, lá eles estão lá para aplaudir o seu time e vão, enfrentando chuva, calor. Por que não fazer da mesma forma? Indo à igreja, que é a casa do nosso Pai. Como seria diferente a nossa igreja, né? Se todos dessem valor, como dá valor ir ao campo de futebol. Mas isso não é o caso da minha igreja. Eu louvo a Deus pela minha igreja. As pessoas da minha igreja vão à igreja. Eles louvam Deus. Eles sabem que estão ali para encontrar com Deus. Eles sabem que a pessoa mais importante ali é Deus. E não se importa se alguém está olhando de olhar atravessado por ela, não se importa se o culto vai demorar ou se os bancos não são tão confortáveis. Que a nossa igreja continue assim. Forte abraço para você. E se passou pela sua cabeça de esse ano eu vou ficar mais em casa, mude de pensamento. Vai à igreja, porque a palavra de Deus recomenda, né?
não deixemos de congregarmos e de admoestar. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.